Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai conversar. Na verdade, a gente vai ah, se inspirar para conhecer um personagem da Academia da Filosofia, né? Um agente que conseguiu uma um incentivo a revisionar, né, sobre questionamentos a essa essa arte do ser de acontecer a partir de de organizações, né? E uma delas são as organizações que são é, passadas, né? São admitidas por nós quando a gente utiliza e sustenta uma utilidade, né? Vou dar um exemplo. Quando a gente pega uma matéria e a transforma, essa matéria ela ganha uma utilidade por valor de transformação. Então, existe uma escala de produção material até que a gente forme um valor de produção. Esse valor de produção vai gerando certos acontecimentos nas relações humanas e isso desenvolve certos poderes, eu diria, de sensibilidade, de cuidado. É como se a gente trouxesse ao mundo várias mães de objetos. Você tá entendendo? E aí, dentro dessas várias mães, a gente tem essas manias, essas fundações de estar e cuidar dessas matérias que nascem com essa progressão de escala de cuidados, né? De valores de produção. Então a gente está falando realmente de um reflexo de produções em escala, né? A gente está falando de uma entidade que agora começa a ser integrada nesses pontos de produção, né? Ah, como educar um marido para que ele também possa saber o que é ser mãe? Como educar uma mãe para que ela possa saber o que é ser pai? Né? Como educar um homem para que ele saiba e entenda de uma mulher e como educar uma mulher para que ela saiba do que entende o homem. É disso que se trata, de certa forma, um ponto da filosofia contemporânea. São perguntas que, em tese, não seriam absorvidas porque um é um, o outro é outro, né? E dentro dessa avaliação, desse questionamento, a gente começa a adquirir instrumentos de dessentenciar essa certeza. Você está escutando? Dessentenciar. Olha que legal, cara. Quando a gente tem uma sentença, então a gente tem algo que é, de certa forma, ajustado pela natureza e ninguém manda. E de repente, chegam os filósofos e passam a falar: peraí, mas isso não é tão estrutural, isso não é tão natural assim quanto você pensa. A gente pode dessustentar
essa verdade da natureza para melhor organizar a predisponibilidade social dentro das respostas para as questões dentro dessa investigação filosófica. Então a gente está entendendo agora de que existem acontecimentos, né, na história do desenvolvimento científico, do desenvolvimento intelectual do homem, que passa a dessustentar algo que era convencionado a ser uma certeza. E aí isso passa a florescer pessoas como Ludwig Feuerbach, né? Esse cara aqui, ó, que a gente vai ver que ele é um expoente dessa filosofia moderna. Ludwig Feuerbach. Vamos ver aqui como é que se fala. Ludwig Feuerbach. Filósofo materialista alemão. Feuerbach foi discípulo de Hegel, embora mais tarde tenha adotado uma postura contrária de seu mestre. Além de criticar a teoria de Hegel, em sua obra Crítica da Filosofia Hegeliana, o filósofo criticou a religião e o conceito de Deus. Segundo ele, o conceito de Deus é expresso pela alienação religiosa. Seu ateísmo filosófico influenciou diversos pensadores, dentre eles Karl Marx. Então vamos comentar aqui essa coisa, né? Você tem uma sentença social. Sentença. Deixa eu ver aqui. Sentença. É o ato do juiz que conclui um processo, seja ele no âmbito criminal, trabalhístico. Então, a gente tem uma sentença. Então, aqui, ó. Bati o martelo. Sentenciei. A sentença é que homem é homem e mulher é mulher, né? Nesse sentido, né? Bom. Porém, a gente... Por quê, né? Aí vem o porquê. De certa forma, a gente coloca os porquês. E de repente o porquê começa a florescer, né? A dessentenciação. Porque quando alguma coisa é intensa, você tem ele em uma sociedade espalhada assim, ó, como uma massa sólida. Quando você aplica porque você meio que dessolidifica, você muda o estado dessa arteríola, né? Eu diria arteríola no complexo de processamento social, né? Você muda a chegada dessa influência, você muda a pressão desse vaso, desse efluente, no sentido da idealidade social. E aí o que acontece? Acontece um fenômeno na sociedade. A sociedade ela começa a se abrir, essa massa ela começa a se abrir como um plano, né? Então você tinha uma massa sólida e aí ela aberta, ela vira como se fosse uma forma de
sobrecomer, né? Sobreviver. É como se você tivesse uma pizza agora, né? Essa pizza, ela equivale para nós, né? Essa massa aberta, ela pálpebra nós, né? A gente tem a palpebração dessa intensidade, dessa força intensa. E essa palpebração, ela vai fazer com que a gente module a reflexão dessa sentença. Então essa sentença, ela modulada, ela passa a ser referenciada de outras formas. Ela vai conseguindo modelos de mudança. Um dos modelos de mudança para esse sentido, homem diferente de mulher, é o casamento. O casamento não parece, né? Mas é um modelo de mudança, né? Você colocar o homem para conhecer a mulher e de repente você fazer essa união de laços, né? O que acontece? Acontece que as tarefas passam a ser divididas, né? E aí o homem ele vai entendendo a mulher e a mulher entende um comportamento de um homem, certo? Isso aqui é comportamento. Sempre foi em questões de comportamento, sempre foram complexas, comportamento, e sempre foram alvos nesse sentido, né? Nesse sentido de investigação. É o comportamento, educação, comportamento, alvo, educação. Sempre foram alvos. Agora, o que acontece? E quando a pessoa não casa? Ou enquanto a pessoa ainda não casou? Ou enquanto a pessoa, né? Entende? Então sempre existe nessa progressão, existem a gente chama de rede, né? Existe essa rede aqui, ó, de alocação de um integrante, né? Então, dependendo da idade que o ser humano ele habita essa notação aqui, ó, dependendo da onde ele acerta, ele vai estar em uma faixa, só que é a mesma faixa. Então pensa bem, é como se essa faixa ela fosse rodada e aqui, ó, cada vez mais que o indivíduo consegue coabitar, fazer esse conhecimento de unificação entre as espécies, homem e mulher, essa gestão, mais ele vai caminhando nessa fila, né? Mais ele vai se arredando para o sentido social, que é a união. Entende? Então isso é uma habilidade artística, isso é uma habilidade de equilíbrio sobre as suspensões que nos causam inviabilidade lógica. Porque existe uma coisa que aquilo que a gente não conhece, o inconhecível, nos gera repulsa, nos gera instabilidade, nos gera incapacidade de entrar na frequência, né, de se soltar. Então você não fala com alguém seus segredos que você não conhece. Você não senta à mesa de alguém que você não conhece. Você entende isso?
E geralmente na generalidade dos costumes, era para nós, filhos, conhecermos pais e mães. Só que nem todos têm isso em casa, né? Existem casas que filhos não existem N números de tipos de família, né? Não chega para mim classificar um. Existem N números de tipos de família. E elas variam em coabitar com o filho para que o filho consiga essa munição de conhecimento entre um homem e uma mulher, né? E aí isso diversifica as pessoas sobre as suas reações entre as próprias pessoas, né? Gera expressões que são popularmente conhecidas dentro dessas pessoas. Porque, de certa forma, quando uma pessoa tem medo de uma mulher, ele reage de certa forma quando um homem expressa parecido com uma mulher, em respeito à mulher, em arte de casamento, em encantamento de mulher. Se eu estou encantado com uma mulher e por uma mulher, eu me expresso semelhante a uma mulher e eu causo uma reação de repulsa. Isso pode constranger os indivíduos, isso pode desajeitar a sociedade. E isso é acontecido, isso acontece. Se a gente não cuida disso, isso acontece e isso vira massas de acontecimento que foram ganhando força, né? Então, o ser humano ele preza por equilíbrio. Isso é harmonia. Bom, vamos continuar com esse trabalho. Aqui, ó, quer ver? Ixi. Eu não entendi, o ícone desassociou-se. Aqui, ó. Ludwig Feuerbach. Esse camarada aqui, ó, é um filósofo materialista alemão. Feuerbach foi discípulo de Hegel. Ele criticou as teorias de Hegel e seu ateísmo filosófico influenciou diversos pensadores. Ateísmo, né? Ateísmo é não acreditar, né, nenhum Deus, né? Pode existir vários tipos de ateísmo, né, nesse sentido, né? Por mais que exista uma fonte de classificação, uma gaveta, a gente tem uma gaveta aqui, ó, que a gente abre e coloca os papéis dos atores ateístas, né? Né? E aí, o que acontece? De certa forma, isso vai dar para nós uma mesa de dados. Uma mesa de dados. Dados para influência. Né? Para quem sabe jogar dados, a gente sabe que todos os dados conseguem montar uma natureza superior, né? Então, o que é uma natureza superior? É quando você consegue unir dados para para a gestão dos problemas. Bom, beleza.
Dito isso, a gente vai ver aqui, ó. A gente tem várias correntes filosóficas que influenciam a filosofia contemporânea. Essas correntes são, de certa forma, correntes, elas representam para nós união de ideias. Essa união de ideias gera uma ideia geral. Essa ideia geral, essa uma ideia geral, ela estabelece uma influência. E o trabalho artístico dessa influência é juntar todas as peças e tentar formar uma direção, né? União de ideias, uma ideia geral, influência gera um vetor, uma resultante espacial, uma resultante ficticional, né? Então, nessa gravitação aqui, ó, nesse imã de ideias, isso aqui é como se fosse, eu diria, aquelas imagens, né? Imagens feitas de cacos de vidro. Vamos ver qual que é o nome disso. Nome. Esqueci o nome. Tem muito na igreja, né? Vitral. Então isso aqui é um tipo de vitrail. Por quê? Porque a força que atrai na natureza é a luz. A luz atrai o indivíduo. A luz, quando a luz ela é impulsitivada pelos cactos de vidro sobre um arranjo que é artisticamente elevado a ficcionar, né, a luz sobre exposição de uma influência que representa uma corrente geral, uma ideia geral montada, na verdade, por várias ideias gerais que foram correntes. A gente vai ter isso daqui, ó. Correntes filosóficas, né? Pragmatismo, fenomenologia, existencialismo, estruturalismo, pós-estruturalismo, filosofia analítica, hermenêutica e materialismo antropológico. Ou seja, a ideia de uma matéria com valor desvalorizado pelo homem, né? Ou seja, a matéria sentenciada do homem sempre na natureza foi essa daqui, ó. Isso daqui, ó, é o Jesus menino, né? É o menino Jesus. Dito de certa forma, é a salvação. Por quê? Essa daqui é a pílula sagrada, é a pílula espiritual. Por quê? Porque representa a continuidade de uma vida. Ou seja,
representa a importância. E agora, quando eu passo isso adiante e vejo problemas nessa associação de pessoas para chegar nisso, e quando eu digo eu quero que todas cheguem a isso, eu crio uma fábrica de imposicionar as pessoas a criar isso, né? Então, a gente tem isso elevado a um infinito gestão de produção industrial. Por quê? Porque a natureza é exatamente assim. Diga-se de passagem. A natureza ela é exatamente assim. Então, você vai ficar satisfeito só tomando isso daqui da natureza, esse remédio da natureza? Não, você quer produzir o seu próprio remédio para quê? Para se salvar. Remédio da natureza, produção da natureza, filhos da natureza são madeira, são frutas, legumes, animais. Então, e nós somos natureza também. Você tá entendendo? A natureza, ela também, ela consegue atrair espécies que, de certa forma, vão viver ao redor dela. E quando essas espécies morrerem, vão retroalimentar a natureza ali, no sentido do solo, no sentido de raízes. As raízes sobrevivem muito mais do que está fora. Você está entendendo? Então, aquela coisa, né? A ideia você não destrói. Você pode destruir o homem, mas a sua ideia sobrevive, né? De certa forma. Então, a raiz sobrevive, né? E o que o ser humano ele tem feito no mundo? O ser humano tem a palavra aqui, ó, enriquezado o mundo, né? Enreinado no mundo, ou também tem enraizado o mundo por correntes de formação. E aí a gente tem formação social. E aí a gente pega e destrói essa formação aqui, ó. E a gente cria a especialização de uma formação. E isso tudo vai gerando para nós, lá no final, uma certa segurança que, de certa forma, serve às pessoas com confortos. Confortos nos instantes de conta X. De conta no tempo X. Tá vendo como que é uma cadeia de eventos? E quem estava formando isso eram os filósofos na época. E esse camarada aqui, ele é um deles, né? Isso daqui, ó, para nós é um pergaminho de dados. Hoje a gente tem falado em dados, né? Antes era um pergaminho, né? Por isso que eu utilizei isso daqui, ó, a faixa, né? Se isso aqui é uma folha e um pergaminho que significa o ser humano, né? A investigação, aonde que o ser humano está nessa compreensão de que o homem e a mulher precisam ter uma perspectiva de
entendimento, né? A gente precisa de entender um ao outro para se elevar a um casamento, a um elo, né? Ou seja, a gente precisa aprender o que é ser uma mulher, entender o que é ser uma mulher, porque essa é a maior dúvida do homem quando ele está pensando em casar. Eu sei o que é ser uma mulher. Aí muitos vão falar assim, não, tal. Mas eu tenho instrumentos para tentar. Eu aceito nessa minha instrumentação, eu aceito as notas que eu ganho, né? Será que um dia eu vou formar uma união estável, né? Será que um dia eu vou formar uma união estável? Porque é tudo isso que o homem pensa na hora que ele vai casar, né? Porque se você não entende a pessoa, você não consegue colar nela. Se você não entende o processo do fabricação, você não consegue consertar uma peça. Se você não entende, você, você não consegue sobreviver a isso. Porque casar é a coisa mais importante que a gente tem no final das questões. Né? No final das questões, é isso que importa para nós, né? Agora, existe aquilo que eu tô falando, né? A desimportação dos sentidos. E isso é uma matéria dos costumes modernos, e eu não diria que é tão moderno assim não, mas em academia, em ciência de filosofia contemporânea, existe muita resolução para isso, e uma delas é dado pelo materialismo antropológico, especialmente o materialismo cultural. A abordagem para compreender a cultura humana que enfatiza a importância da infraestrutura, ou seja, dos aspectos materiais e tecnológicos da vida, como a produção e reprodução do desenvolvimento cultural. Né? Então a gente tinha uma cultura e agora a gente tem a mesma cultura, só que com vários controles para a mesma, né? Vários meios de elevar o ser humano para a sua casa, né? Vários enraizamentos de ideias, né? Então isso eu diria são formas de são jardineiros de ideias no sentido de produção. Até porque o ser humano, ele não se vê, ele não tem espelho quando ele não tem uma substância para espelhar. Então, a gente tem o homem, né? O homem em natureza, ele precisa de matéria para se ver, para ver o subconsciente, para ver e para se ver de novo, né? Ou seu subconsciente, suas raízes. Por que é importante o homem ver suas raízes? Porque é lá que ele consegue ver se ele está com a nota adequada. Lá que ele consegue ver a sua reação e cuidar. Ver reação e cuidar. Né? Então,
é assim que a gente vê o escuro dentro de nós. E cuida das espécies que vivem nesse escuro, as dores dessa gestão. E então você começa a entender que a luz, ela é um plano. A luz, ela é uma lei. E é a habilidade do homem de fazer edições nas ideias, né? Você tem os filamentos assim, ó, mais ou menos, né? E isso gera uma corrente. Essa corrente, ela quando ela vai para um vácuo, ela estoura, ela explode, ela faz o quê? Ela pulsa elétrons. Esse pulsamento de elétrons nesse vácuo aqui, ó, faz a dispersão para o ambiente, a troca por o ambiente. E esses elétrons, quando em contato com o ar, geram com átomos no ar, geram o que a gente chama de frequências. Frequências em átomos. Quando a gente coloca essa irradiação aqui, ó, para uma frequência de ondas visíveis, a gente começa a transparecer a luz e cores. E a gente também começa a nos regular a partir desse fenômeno. E isso é uma coisa que aconteceu no começo do século XX, né? Essas invenções levaram a vários materialismos, várias formas de produção. Então, o que eu quero colocar aqui é que aqui, ó, essa luz trouxe uma luz modular para essas correntes que em unidade, né, de ideias gera uma ideia geral, uma influência geral, um estado artístico. Então, a lâmpada, o iluminismo, ele passa a representar essa arte, né? A arte de construir esses filosóficos, né? Esses atores. Pegando nesse princípio aqui, ó. A gente, assim como a gente tem a eletricidade, a gente tem os seres humanos em dispersão elétrica, né? Aqui, ó. E essa irradiação aqui, ó, esse personagem que é um patrocinado, né? Ele vira uma santa estrela, né? E ajuda a iluminar a irracionalidade dos indivíduos. Bem-vindo, professor. Ok? Então a gente tem esse ponto na nossa vida que começa a virar, né, um sentido teórico mais aprofundado. Ludwig Feuerbach é esse camarada e ele é o responsável por, de certa forma, expor, né, ideias a partir da relação dos seres humanos com os produtos, né? Como que um homem, né,
que era um caçador, que era um agricultor, né? Que era um cara todo espiritual, no sentido dos mitos, né? Da mitologia e tal. Como esse homem, com o passar dos anos, se educou, né? Se morreu, como esse homem morreu para nascer o homem que é doméstico, né? E esse homem doméstico, ele pega, é uma mãe de dor, no sentido de produção. Então, um homem é como se fosse uma rainha abelha. E aí eu vou levar isso a um sentido alegre aqui para nós, né? Rainha abelha. Essa doutora aqui de uma colmeia, né? Um pouco se a gente tem homem fantasiado de, né? Olha que legal, né? Essa doutora da colmeia, o que acontece? Ela gera muitos produtos trabalhísticos para a colmeia. Então, o que é um produto trabalhístico para a colmeia? É um operário. Agora, o que a gente tem? A gente tem operários na nossa era, né? A gente tem uma era de operários, digamos que no meio do século XX, no meio do século... É uma mudança radical, né? Operários. Por que a gente tem operários? Porque a gente tem os inventores e os relacionamentos com invenções. Então a gente tem inventores e relacionamentos com invenções. Isso tudo gera novas ideias. E aí o que acontece? A gente tem o fenômeno que é a orgia capital, que nasce para nós podermos aumentar o grau de dados, né? De saber sobre a raiz, né? Desse entendimento entre homem e mulher, né? Desse casamento, raízes desse casamento. Assim, o ser humano ele começa até mesmo se formar autoridade para entender que um indivíduo X, Y, Z, no sentido de biologicamente visível, fisicamente visível, linguisticamente visível, matematicamente visível, geograficamente visível. Esse indivíduo profissionalmente visível, ele necessariamente precisa de uma mulher que atende a esse tipo de visual. Consegue entender essa mudança que, digamos que todos os seres vivos começaram a ter, né? No sentido de certezas,
né? Então você já viu a cara da certeza? A cara da certeza é quando você fala, eu fiz, tá certo. Aí a pessoa fala assim, a professora ou o julgador fala, não, não tá certo. O resultado era para dar isso. Não, mas eu quero que assim deixe certo. Por favor, deixa esse resultado dar certo. Não. Isso não dá certo. Segundo o tempo e o relacionamento dos homens nesse tempo, a partir das luzes materiais, eu sei que não é certo. Que o valor disso é isso. E aí existe um encantamento matemático pulsando nessas raízes de instruções e construções teóricas para ver o reflexo das pessoas nessa orgia capital. A gente nasce o mundo das personalidades logísticas. A gente está falando é de loja mesmo. É de loja e de visitas e de número de visitas e de sistemas de trocas e valores. Os colecionismos, né? Pessoas que se sacrificam para ter carro ao invés de ter casamento, ou para poder ter os dois e colocar os dois em equidade em sua vida. A gente está falando desse tipo de conciliamento, né? Desses tipos de reis entre individualidades de lares, né? Então a gente está construindo essa síntese, né? E aí esse é um poder novo, que é trabalhar a investigação da visualização de um indivíduo sobre as luzes da educação e dos educadores. E aí sim a gente vai ter um visual de ligação, né? Uma ação e uma reação que vai unir um produto, que vai gerar um produto. Então vamos lá, vamos cumprimentar agora um personagem desse vínculo. Esse camarada aqui, ó. Oi, cadê o meu... Ah, deve estar aqui. Deixa eu ver... Parece que a gente não tem um artigo no toda a matéria dele. Então a gente vai usar aqui mesmo, né? Foi um filósofo alemão do século XIX associado à corrente do materialismo antropológico e conhecido por sua crítica à religião e por sua influência no pensamento de Karl Marx e Sigmund Freud, né? Seu pensamento é considerado um ponto de partida para o desenvolvimento do materialismo histórico. Principais ideias e contribuições de Feuerbach. Crítica à religião. Então ele é mais um cara que faz uma crítica à religião. De certa forma, quando alguém critica a religião, ele tenta impulsionar a religião a entrar em conceitos de inovações. Até porque os fiéis merecem atualidades, né? Atualizações. De certa forma, isso é um crítico. Feuerbach argumentava que a religião é uma forma de alienação,
onde os seres humanos projetam suas próprias características e necessidades em entidades divinas. Para ele, a religião é um produto da própria natureza humana em busca de compreender e dar sentido ao mundo. Olha, sem sombra de dúvida. Só que essa consideração dele, né, crítica à religião, ela aliena. De certa forma, ele tem os seus motivos, né? Influência no materialismo histórico. Materialismo né? Ou seja, a melhor mãe, o melhor mantedor do mundo, o melhor produtor do mundo. Existe essa competição. O pensamento de Feuerbach foi fundamental para o desenvolvimento do materialismo histórico de Karl Marx e Engels. Reconheceram a importância da crítica de Feuerbach à religião e à filosofia idealista e a utilizaram como base para o desenvolvimento de sua própria teoria do materialismo histórico. Materialismo antropológico. Então, materialismo histórico é uma ideia de memória, né? É você materializar a memória a partir de história. Né? Você conta uma história que coloca todos os seres humanos a carregarem essa matéria, né? Por exemplo, se eu falar com você a Segunda Guerra Mundial, te contar, mostrar filmes, você vai materializar isso a fim de que se eu te falar, contar uma história, você vai saber se essa história é uma história, né? Você vai ter uma carga material disso, né? Você vai sintetizar isso. Materialismo antropológico. Feuerbach propôs um materialismo que se preocupava com a natureza humana e com relações sociais. Ele acreditava que a essência do ser humano está na sua capacidade de sentir, de pensar e de agir no mundo. Vamos pegar aqui. Isso. Antropológico. O materialismo, ele é, de certa forma, eu falo muito de certa forma, né? Ele é, assim, é a arte do ser humano de se relacionar com as coisas, né? Sem criar uma ideia fixa, né? Você conseguir gerar e desgerar um alto, né? Um alto. Porque depois que você não consegue fazer mais isso, isso vira uma certa lei, um coágulo, uma pedra. Né? Uma pedra filosofal, né? O que é uma pedra filosofal? É uma pedra que não quebra, né? Indestrutível. E aí o que acontece? Quando você chega à indestrutibilidade de um alto, de uma ideia, você sofre uma certa ameaça disso. É uma competência extrema. É a ideia do homem e da mulher, né? Que o homem nasceu para a mulher. Como que você vai quebrar essa aliança? Sendo que ela é
uma fundamentação de todas as naturezas. Você precisa de armas químicas e poemas. Você precisa de desestruturalização humana. Por quê? Para manter a saúde ou até mesmo fazer a manutenção para aqueles que não possuem um casamento em tese alienante. Uma vez que a religião ela aliena essa significação, porque de certa forma isso é uma solução para nossa ânsia e entre esse caminho de idade, né? Me diga a idade que você tem e eu direi aonde você está. Isso é competência no sentido da materialização humana, no sentido de poder capital. Então eu gostaria de dizer que eu sou casado, que eu tenho família, porque eu estaria mais próximo de um materialismo capital vitorioso, ou seja, eu teria mais valor financeiro para ser recebido, para ser recepcionado. É claro que a gente tem as ferramentas de desalienação, de dissociação de sentenças. A gente tem a arte angelical para isso, a gente tem a arte religiosa para isso, a arte sacral para dessentenciar alguém. A gente tem o padre que vira e fala pra gente: seus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Porque todos nós nos espiamos sobre a realidade das trocas materiais, dessas orgias de peças, né? Essas orgias de processamento. Se você fosse reparar, nós nos revelamos, né? Igual eu já falei, existe uma revelação de notação ciente que mostra para nós o controle e o descontrole de nós em uma gravitação de filho, né? Eu falo de filho material, ou seja, ferramentas. Então existe esse fio que é venoso, arterial, né? Que mostra a nossa imagem e semelhança em uma escala de desconstrução por um apelo de trabalho, né? Então por isso a gente tem esse materialismo em corrente orgânica, né? Você tem a desconstrução de um agente em nós, nesse organismo, a partir dos trabalhos, né? Que é essa influência que é formada por essa síntese filosófica em academia, né? Defesa da dignidade humana. Feuerbach era um defensor da dignidade humana e da liberdade. Ele se colocava contra a opressão e a exploração. Eu sei que humana, eu sei que muitas pessoas vivendo em sociedades religiosas durante muito tempo, se ela não encontrasse casamento, ela sofreria uma dor que não é natural, é uma dor sintética. A sintetização
do sofrimento é um fenômeno observável pela psiquiatria. Por Freud, né? Como pode você estar sentindo alguma coisa se não tem nada te machucando? Não caiu nada sobre você, você não sofreu acidente. Só que existe essa dor existe, é uma dor psíquica, né? É a dor do eu queria, eu deveria, eu fiz, o que eu fiz de errado? Então existe essa dor que o homem auto se caça, é uma dor autoimune, é uma autocaça, autocracia. Por que eu não tenho? Por que eu não consegui? O que eu fiz de errado, meu Deus? O que eu fiz? Deus, você não está me escutando? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo nesse mundo? Por que meus irmãos têm e eu não tenho? Meu Deus, socorro, tá doendo, né? Essa é uma dor psiquiátrica, é uma dor psicológica, né? Você se impressiona-se a si mesmo por conta de uma certa exposição alienada, né? É uma gestação de alienação por vitorialismo, né? É esse intemperismo de pergaminho sobre régua e sustentação desses regrados, né? Dessa progressão que na artificialidade do valor se diz que um homem casado vale mais do que um homem solto. Por quê? Porque ele tem mais contas a pagar. Ele tem mais valor enraizado, né? Ele precisa de mais. Então, certamente existe isso na calculadora política, na defesa da associação de um homem em um santuário, ou seja, um homem em um trabalho, em uma cadeia logística. Então, esse é um sistema logístico que é muito criticado, né? Não é à toa que uma das corporações hoje em dia, dentro da linha de educação, é o tangenciamento da uniformidade do homem de conseguir o seu elo habitual, né? E hoje em dia existe uma certa disponibilidade de desenraizar a necessidade de que seja com o homem ou de que seja com uma mulher, no sentido de homem e mulher, no sentido desse equilíbrio natural. Então, a desnaturalização desse encontro é um tipo de solução encontrada nessa contemporaneidade, né? Não é novo, mas existe uma certa luta para que isso em ambiente possa ser praticado como qualquer comum, né? Então esse incomum, esse sobrenatural passa a ser algo natural. Até porque existem os ensaios, né? E em teoria um ensaio seria um relacionamento amigável, né? Você treina com um amigo, com uma amiga, um relacionamento mais íntimo para que quando você tiver, sim, um casamento, você possa expressar isso na relação sexual, né? Entendeu? Então, antes era assim, né? Você treinava com um amigo e num casamento você realmente praticava o ato, né? Você se guardava em brincadeiras assim para brincar de verdade com o seu alvo, com o casamento. E isso era um modelo de organização e eu acho esse modelo bonito, né? Eu acho
bem bonito. Só que eu não sei aonde que isso veio se perder. Eu acho que é no desafeto, das dores psíquicas, né? A igreja, ela tenta, né? As igrejas, as religiões, elas tentam colocar o ser humano em uma arte de mecânica, né? Em um compacto com a mente de conseguir concertos psíquicos. O ser humano ter um local de acessar o espírito e de se consertar e de encontrar ferramentas psíquicas, né? Encontrar harmonias ou modelos harmônicos para acessar esses átomos e colocar eles em alianças, se não for com o homem que lhe traiu, com a mulher que lhe traiu, com o amigo que lhe traiu, com Deus que nunca trai, com uma imagem que nunca vai te trair. Então esse é o poder da religião que as pessoas às vezes destendem, utilizando outros deuses para esse artifício. E tá tudo bem, né? Tudo bem se você consegue, né? Mas você precisa de, às vezes, treinar nadar mais fundo, para entender o verso desse poder de religião, né? Por mais que existem muitas pessoas que tentam se consertar e acabam se prejudicando mais do que estavam. E isso você vê, né? Às vezes você vai tentar consertar um produto, uma coisa assim, e você danifica mais ele, né? Então é o que acontece no lado psicológico da coisa e da desassociação humana, no sentido de criar a realidade da alienação, sendo que ela não é verdadeiramente substantiva, mas ela não é verdadeiramente objetiva, mas é um substantivo abstrato. A alienação é uma coisa abstrata, é uma análise de um consciente abstrativo que tenta se formar, né, em corrente geral para gerar uma arte, um modelo de acesso a partir desse lado de sínteses comunicativas, né? É a ilusão de encontrar o ser guardando aquilo que é em potência para atirar desse armário de potência uma dor psíquica que não existe, mas que ele tem na sua potência um soldado que aguarda essa ameaça de dor psicológica. Mas a gente sabe que tudo é destemperamento de massa em contração. Então você pode tomar um banho de água gelada, você pode pedir perdão para si mesmo, você pode chorar no sentido da alma, né? No sentido daquela dor e se esvaziar, né? Você pode desacreditar de uma vergonha tirando a roupa, tirando a camisa em público, ou seja, tirando a alma em público e sendo humilde, né? Você pode desconstruir aquela vitória, aquele ponto extremo, e que de certa forma é difícil porque existem entidades de pesquisa, existem informações em processo de pesquisas e até mesmo de coeficientes de conscientes dentro dessa gravidade que já possuem dispositivos armados para contrair ou não contrair o indivíduo para essa sistemática de áurea imagética, né? É um lado
artificial de angelicalismos, né? São coisas na simplicidade que dispõem para nós efeitos especiais, né? E a gente pode ser atacado ou atacar, né? Indivíduos dentro dessa observação sistêmica, né? Eu já me senti muito atacado por pessoas numa sistemática que elas nem sabem que estão atacando, ou às vezes sabem, mas atacam prevendo um acesso por aparência, né? Por coabilidade de entender mais da via pública do que eu, e me obrigando a desentender, né, essa contração e me colocar de joelhos para esse tipo de quadra, para esse tipo de rua, para estar e não alterar muito a capacidade da cidade de descontrair-se em clima sobre o paisagismo de agentes transgressores, ou seja, agentes humanos que às vezes aparecem no sentido das imagens, luzes que derivam o estado artístico, né? São efeitos efetivadores. Então existe sim esse lado. Ludwig Feuerbach, ele é um filósofo que analisa isso como qualquer outro mendigo da batalha, né? Essas batatinhas que caem e se esparramam pelo chão, né? Existem essas sementes da destruição, brincadeiras à parte. Bom, estou colocando algumas influências, né? Porque é do meu eu nesse hoje. Mas como o meu eu sempre nasce descomunificando para tentar recomunificar o comum do ser, né? A gente tem essas ideias para dizer e sustentar hoje, né? Em alguma realidade argumentativa. Amanhã, quem sabe, outras, e depois de amanhã também. Mas é isso que esse personagem, a gente cumprimenta ele, agradece ele por sua desintimidade, no sentido da coragem de trazer esses trabalhos, né? Você tem até mesmo o lado descovarde do homem, né? De assassinar esse assassino aqui, ó, que assina assim, ó. Ó, a gente tem um encanto de preenchimento que corta a harmonia, atraindo a visão para uma informação de carga que, de certa forma, eu gosto de usar essa palavra, né? Força a escala a preencher a escala de uma reação que descorta a atenção à contração de uma ação, de uma escala dessa força, no sentido da regra, né, da pesquisa, de se encontrar nessa escala, né, em uma ação dessa escala, né? Então isso é a gente cumprimentar esse assassino, né? Porque todos nós, né, em alguma exposição desse ponto que é distribuído por nós, né,
desse pão que é dividido por nós, né? Nos ajuda a encontrar também o nosso ser assassino, né? Se a gente assassina a dor, a gente encontra, de certa forma, a eternidade, né? Por mais que nos mandem suas dores, por mais que nos capacitem de dor, por mais que psicologicamente a gente seja um dispositivo que é espelhado, né? A gente espelhe dor por conta de todas essas cargas de dor, a gente cumprimentando esse assassino e se tornando um assassino no sentido filosófico dos porquês, a gente se despede e ignora tudo isso e sai saltando alto essas obstacularidades desse programa. Até porque os me engana que eu gosto, me engana que eu gosto, sempre estão por aí inteligenciando e artificiando as quadras, né, do estado da nossa realidade. Né? Diga-se de passagem, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo para conhecer um outro filósofo contemporâneo. Um abraço para vocês e fui!